jovens? Boa noite, PJ! Melhorou. Melhorou. Podem se sentar. Eu fui convidada para fazer uma dinâmica com vocês. Mas nós vamos fazer mais que isso, amém? Ultimamente, nós temos ouvido muito falar sobre trabalhadores. Nós temos ouvido muito falar sobre encher as taças, sobre bater a porta. Quem aqui já veio no quarto de guerra? Na quarta de guerra? Levanta a mão. Tá pouco, hein, gente? Tá pouco. Ô, Júlia, você entrega os papéis e a caneta, fazendo um favor? Pede ajuda para alguém. Todo mundo tem que pegar um papel e uma caneta, amém? Amém? Enquanto isso, tem como colocar um versículo? Mídia. Eu queria abrir com vocês em Marcos 10, 46 e em diante. Se puder projetar. Marcos 10, 46 em diante. Essa palavra foi falada no quarto de guerra e tocou demais o meu coração. E eu queria falar com vocês um pouquinho dela. Rapidão. Dá para pôr? Todo mundo pega um papel e uma caneta, ok? Inclusive nosso chefe aí. Todos. É para todos. Vai dar certo projetar? Vai? Marcos 10, do 46 em diante. NTLH? Cadê? Tá, vou seguir, vou ler para vocês então. Jesus cura o cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chame o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. E no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguido por Jesus no caminho. Amém? Todo mundo já pegou papel e caneta? Levanta a mão, fazendo favor. Essa palavra, ela me tocou muito, porque aqui fala que esse cego, ele estava na rua pedindo esmola. Ele pedia o necessário para a sobrevivência dele. E ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. E ele começou a gritar, ele clamava. E nós sabemos que Jesus, ele é onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, então ele já sabia daquele cego, certo? A gente supõe que ele já sabia daquele cego, ele já sabia a necessidade também daquele cego. Mas o clamor dele, ele clamar, fez Jesus parar. E ele perguntou: o que você quer que eu te faça? O que essa pergunta me remete?
de que nós, que cantamos o tempo todo, que nós estamos enchendo as taças, que nós estamos batendo a porta, temos que falar com o nosso Senhor em detalhes, a respeito daquilo que nós queremos que Ele faça, a respeito daquilo que Deus colocou em nosso coração. E a quarta de guerra, ela é para cada um de nós aqui, amém, PJ? A quarta de guerra, ela é um instrumento que o Senhor levantou justamente para que a gente possa orar em detalhes, em coisas da qual às vezes a gente não ora. A respeito dos trabalhadores, a respeito das autoridades, e entre outras coisas, pelo nosso irmão do lado. E hoje eu quero fazer uma dinâmica diferente com vocês. Esse papel que vocês pegaram é para vocês escreverem. Não se preocupem por o nome, não se preocupa em por identificação, nós não vamos ter esse problema de leitura. Eu quero que vocês escrevam em detalhes aquilo que o seu coração anseia. O que você quer que eu te faça é o que o Senhor fala. Você pode escrever a respeito sobre a sua liderança, sobre o seu ministério. E você também tem a liberdade hoje de clamar por algo que está no seu coração. E muitas vezes você não tem a coragem de falar para o irmão do lado. E às vezes nem mesmo em oração. Então hoje nós vamos orar a respeito desses pedidos. Hoje nós vamos começar um movimento diferente. As pessoas que estão aqui, todos vocês, estão sendo alertados de que isso aqui é uma ponte que nós estamos fazendo. A oração é o nosso oxigênio espiritual. Então eu vou dar 5 minutinhos para vocês. Escrevam em detalhes. Ah, Maria, o que eu vou escrever? Escreve aí, cara, seu sonho de fazer faculdade. Escreve aí seu sonho de participar de um ministério. Escreve aquilo que você tem dificuldade de vencer, o pecado que vem te consumindo, aquilo que tira a tua bateria. Vamos todos escrever e logo após eu quero que vocês coloquem aqui, vou deixar aqui embaixo. 5 minutos, gente, não pode demorar. E depois nós vamos orar por isso. Ó, eu já fiz o meu. Podem trazer. Quem for trazendo, já fica aqui na frente, nós vamos orar todos juntos.
Tudo bem? Vamos, PJ. Para ficar para orar. Aqui. Falta alguém? Vamos, Tainara. Vamos, Tainara. No. A Bianca falou que escrever mal da liderança aqui no papelzinho tá na foto. O Carlinhos está desfrutando de um momento individual. Falta mais alguém? Pessoal do canto, a mídia tá mandando vocês virem para cá. Tem um quadrado do qual vocês têm que participar. Enzo, enquadra aí, cara. Pessoal, desse pequeno texto, dá para se tirar muitas coisas, dá para aprender muito. Muito, a gente falaria bastante tempo disso aqui. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês é que, mesmo o Senhor sabendo de todas as coisas, o que moveu, o que fez Jesus parar, foi um clamor de um homem. O mesmo Jesus está passando por aqui hoje. Todos nós temos problemas. Nós não colocamos, às vezes, só sonhos nas nossas orações. Nós não somos os filhos que só me dá, me dá, me dá. Amém? Nós estamos colocando intenções sérias aqui. E esse momento é um momento sério. O Senhor que passou e fez um cego voltar a ver imediatamente. A palavra fala que foi no mesmo instante. Tem o mesmo poder para curar, para transformar, para restaurar, tudo aquilo que a gente colocou aqui. E às vezes, depois que a gente clama e o Senhor nos dá o direcionamento, a gente pode travar, ter um medo. Observe que no texto, as mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca, depois falam coragem. E ele chamou você. Ele chamou você. Então, vamos colocar hoje em detalhes os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas necessidades, as necessidades daquele que estão do nosso lado, e vamos interceder por isso, porque a nossa fé pode nos curar. A palavra fala. Amém? E antes da gente orar, eu quero dar um último recadinho. Todos que vocês estão aqui, todos vocês que estão aqui, agora têm consciência da quarta de guerra. Amém? É para todos nós. A intercessão não é para senhora do coque, que carrega a Bíblia aqui de baixo. A intercessão é para todos nós. É para orar por tudo. Literalmente, pelo trânsito. E acontece toda quarta-feira, aqui no templo, às 16 horas. 18 horas. Já pode falar que é aqui embaixo? É aqui embaixo, porque isso aqui vai lotar. Amém? E todos vocês estejam aqui, porque isso aqui não vai parar aqui. Nós vamos continuar orando pelas nossas intenções. Amém? Estenda suas mãos aqui sobre os pedidos. Estamos orando em união, em nome de Jesus. Pai,
Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu manual de vida, pela tua palavra que foi revelada, Senhor, e que falou ao meu coração. E eu oro para que toque o coração de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, que um clamor de um filho, mesmo aquele que está necessitado, pedindo, Senhor, esmola, o básico para a sobrevivência, Senhor, ele é ouvido pelo Senhor. Não importa a minha situação, Deus, se eu clamar verdadeiramente, eu sei que o Senhor vai parar para me ouvir. Senhor, mas na palavra o Senhor também diz que nós precisamos tomar uma atitude de coragem e dizer e verbalizar, Senhor, as nossas necessidades, os nossos sonhos. Pai, eu te peço, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a orar verdadeiramente, Pai, com coração, Pai. Nos ensina a viver aquilo que a gente canta nos louvores. O que é encher as taças, Senhor? O que é equibalo, Deus? Senhor, que a gente não cante apenas por cantar canções bonitas. Que a gente não venha no culto do PJ para ver os nossos amigos, Deus, mas que seja uma união. Que aqui não haja panelas e divisões, ó Pai. Que em nome de Jesus seja ombreando um ao outro, Deus. Para orar pela intenção um do outro, para orar pela necessidade um do outro. E nós apresentamos, Senhor, cada papelzinho que está aqui. Cada desejo, anseio e necessidade. E aqueles que não estão aqui também, Senhor. Nós colocamos na Tua presença, Pai. Nós clamamos e nós pedimos para que o Senhor olhe para cada um deles, Senhor. E que se cada filho Teu aqui tiver um ato de coragem, possa ter uma resposta direta do Senhor. Assim como o Senhor disse para esse cego: vá, você está curado porque teve fé. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ensinar a viver a oração, Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço, crendo que cada coração aqui teve um entendimento da palavra, que está consciente do que está assumindo um compromisso, Pai, de oração e de conversa contigo. Em nome de Jesus. Amém. Seguinte, isso aqui, obrigada. Quarta-feira tem mais. Isso aqui, quarta-feira vai estar aqui. Nós vamos orar por cada pedido de vocês. Nós vamos orar por isso aqui. E se tiver mais, vamos encher essa caixinha. Vamos pegar uma caixinha maior. Vamos vir na quarta-feira para testemunhar os feitos que o Senhor tem feito. Porque o cego começou a seguir Jesus. Ele foi curado, ele seguiu Jesus. Nós temos esse mesmo Jesus aqui agora. Amém? Podem se assentar. Boa noite, PJ. Vamos ficar de pé para um momento que todos aguardávamos aqui. E aqui eu tenho a honra de me chamar. Posicionem-se nos seus lugares aqui. Todo mundo preparado? Vocês sabem como é que faz, né? Tem alguém que está aqui a primeira vez? Você que está do lado, então vai ensinar como a gente recebe os nossos preletores aqui, hein? Posicionados, por favor. Respeitável público, eu tenho a honra de chamar aqui para ministrar para vocês Gabriel Perina. Eita, Glória. Pessoal, estenda suas mãos para o Gabriel e vamos orar por ele. Senhor meu Pai, muito obrigado, Pai. Te agradeço por esse momento, te agradeço por esse lugar, por esse ambiente que o Senhor preparou. E te agradeço em especial pela vida desse homem que o Senhor coloca aqui diante de nós, para trazer a Tua palavra, Pai.
Em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida dele. Sabemos que assim como foi das outras vezes, o Senhor tem algo muito importante que vai nos edificar para falar através dele. E eu peço que o teu Espírito tome por inteiro nesse momento, Pai. E que o Senhor seja por ele, com ele e por meio dele, para todos esses jovens, para todos que estão aqui. Blinda, Pai, o coração dele, a sua mente, a sua casa, a sua família. Tudo que é importante que o Senhor conserve, que o Senhor proteja. Que nessa noite o Senhor o use como uma espada nas suas mãos, Pai. Que essa espada venha a derrubar tudo que é do inimigo. Que o Senhor seja também, por meio dele, um escudo que nos protege, Pai, nos guarda, nos aproxima de Ti. É isso que nós pedimos, nós já agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, PJ. Meu Deus. Vamos lá. Está muito afastado vocês. Quero vocês mais pertinho. Aqui, ó. Vamos chegar mais para cá. Hoje o frio deixou alguns em casa, mas vocês como guerreiros e guerreiras, vão chegar mais pertinho. Para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito. E aí, como que vocês estão? Tô sabendo que semana passada aí teve uma dinâmica, aí teve um ralo em vocês aí. Ah, o teste da visão. Ah, é verdade. Ó, mas essa aí tá... Rapaz. Isso aí tá muito forte. Glória a Deus. Gente, abra sua Bíblia. Vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus. Então você está com o seu aplicativo aí, ou a Bíblia. Se por acaso você não tem, encosta do lado de alguém aí. E vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2. Hebreus 12, 2. Isso aí. Glória a Deus. Todo mundo abriu aí? Todo mundo pegou? Hebreus 12, 2. Então vamos lá. Eu vou ler aqui para nós e depois nós vamos reler todo mundo junto, tá? Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Vamos todo mundo agora ler junto novamente. Vamos lá. 3, 2, 1. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós mais uma vez, Senhor, oramos aqui, confiamos na sua presença, Senhor, naquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Que os nossos corações estejam totalmente abertos, Pai, para que essa palavra entre realmente no nosso coração e dê fruto, Senhor. E que nós possamos te ouvir, sentir a tua presença, contemplá-lo, Senhor. Obrigado por essa noite, por essa oportunidade aqui de poder estar juntos e em união, louvar e adorar ao Senhor. Nós agradecemos desde já por tudo que o Senhor já preparou aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Pode sentar, galera. Bom, há um tempo atrás eu tinha lido essa passagem e aí algo me fez voltar nela, né? E aí eu até preguei ela na parede lá. Eu tenho costume de, às vezes, em casa, se eu leio algum versículo, alguma coisa, alguma passagem, ou alguma frase, algo que possa me chamar a atenção, colo na parede da onde eu sento para estudar ou ler, fazer o devocional, né? Porque fica bem de frente ali, então não tem como eu correr daquilo. Então, por mais que eu não queira, eu vou ler, eu vou ver aquele papel. E aí essa passagem, né, como ela mesmo começa, ela vem assim: conserva os olhos fixos em Jesus. E aí me fez refletir de assim, poxa, onde realmente os meus olhos estão permanecendo? Aonde os meus olhos estão me levando? Ao que os meus olhos estão me despertando ou não estão me despertando? Será que eu estou mantendo mesmo meu olhar fixo em Jesus? Esses dias eu estava conversando com um rapaz e eu aprendi algo muito interessante, que aí é uma pergunta para nós hoje refletirmos, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente dela. Hoje, Jesus, ele é presente e ausente para vocês, ou ele é presente? Mas o que é isso? Então, eu vou explicar um pouquinho para frente. Aqui a carta em Hebreus, ela foi escrita, né, para alguns cristãos que estavam, vamos dizer assim, se desviando ou estavam esfriando, né? E aí ela é preciso, foi escrita essa carta, mas vamos dizer assim, parece meio que um sermão para falar assim: ô, acorda, meu. Acorda, porque se vocês continuarem assim, vocês vão desistir, vocês vão cair, e não é isso que deve ser feito. E aí nós vamos, quando eu gosto de ler a Bíblia e fatiar, vamos dizer assim, pegar pedaço por pedaço, porque cada vírgula tem um significado muito importante quando a gente lê ela com realmente um intuito, realmente fixos no que Deus tem para falar para nós. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer, às vezes comigo aconteceu de falar assim: poxa, eu tenho que ler a Bíblia, mas às vezes parar ali naquele versículo e você ficar meditando, você ficar orando, você ficar refletindo, e aquilo remoendo dentro de você, pode ser um pedacinho que vai falar para você grandes coisas. Então assim, quando ele vem aqui no verso 2, né, ele vem falar assim: conservemos os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus. Então quando a gente fala em conservar, né, se eu pegar na versão NVI, ele vai falar assim: tendo os olhos fitos em Jesus. Então conservar é o que? Fixar, permanecer. É você estar realmente olhando para algum lugar, é realmente você estar concentrado. É você estar ali realmente com atenção total. É você estar presente. E há uma necessidade de nós não sairmos de perto, não tirar uma visão. Por isso que ele fala: conserve os seus olhos fixos em Jesus. Não saia de perto.
permaneça, fique fixo, fique firme ali. Se eu pegar Provérbios 4:7, ele vai falar assim, 4:27, desculpa, ele vai falar assim: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Ou seja, uma visão reta, uma visão para onde? Para o alvo. Não, onde eu tenho que permanecer meus olhos fixos em Jesus. O interessante é que, assim, essa questão de trazer os olhos, né, a gente pode determinar a direção do nosso coração. Há uns dias atrás a gente falou um pouquinho sobre ser luz, sobre a luz, né? Por que ele fala assim, conserve os olhos fixos em Jesus? Os nossos olhos são a porta de entrada. Os nossos olhos são a porta de entrada para aquilo que vai alimentar o nosso coração. Por isso que é importante nós conservá-los. Aonde nós estamos olhando. Porque aquilo que nós olhamos, né, às vezes cobiçamos, aquilo vai entrar no nosso coração, às vezes vai entrar na nossa mente, e se nós não estivermos espertos, se nós não estivermos atentos, vai descer para o coração, e aí é pior. Se eu permito que um pecado aos meus olhos, porque às vezes a gente vai ser traído pelos nossos olhos. Às vezes nós vamos estar olhando para alguma coisa e de repente você passa o olho e fala assim, poxa, eu não queria ter visto isso. Às vezes nós vamos ser traídos, mas aquilo entrou no meu coração? Não, aquilo não entrou no meu coração, mas não deixou de ser uma porta para o pecado, como também é uma porta para as bênçãos, é uma porta para receber aquilo que Deus tem para falar com a gente. Nós temos as duas coisas, o bem e o mal. É aqui depende o que eu vou fazer, né? Lá em Mateus 6, 22, 23, ele vai falar assim, os olhos, igual eu falei, são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, temos os dois caminhos, certo? E para que a gente... Ele vai falar assim, conserve os seus olhos fixos em Jesus. Para que Jesus? Para que fixar os olhos em Jesus? Contemplação. Conhecimento, busca, socorro, aquele que era, que é e que há de vir, aquele a quem a gente pode realmente permanecer olhando fixo, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e ele vai conduzir todo o nosso entorno, porque é fato. Se eu olhar só para um lugar e caminhar, às vezes eu posso trombar, às vezes eu posso cair. Mas quando eu tenho meus olhos fixos em Jesus, o entorno acontece. Quando eu tenho meus olhos fixos em Jesus, Ele prepara todo o resto. Porque o caminho, na verdade, já está preparado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho está preparado. A gente só precisa olhar para ele como alvo e ir até ele. E aí, continuando o versículo, ele vem falar assim, ó, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Poxa, interessante ele falar assim, pois é por meio dele que a fé começa. Poxa, então se é para mim alimentar minha fé, se eu estou precisando alimentar minha fé, quem é o começo de tudo? Jesus. Se eu preciso realmente de algo, se eu preciso me fortalecer, onde eu preciso começar com alguma coisa? Onde eu tenho que começar? Com Jesus. Não é consultando às vezes o Instagram, ou consultando o Google, ou agora, né, a inteligência artificial, que agora, né, virou
aí um sucesso que resolve tudo, dá todos os textos. Mas eu tenho que começar por quem? Jesus. Porque se eu começo por Jesus, é Ele que vai me aperfeiçoar. Se eu começo por Jesus, é Ele que vai falar assim: agora você faz assim, você vai por aqui, você não pisa aí, não abre essa porta. E aí Ele vai aperfeiçoando a nossa fé. Fixei meu olho em Jesus. Jesus, quero caminhar, estou olhando para Ti. Comecei com Ele, Ele está aperfeiçoando a minha fé. Só que primeiro eu tenho que olhar para Ele. Primeiro eu tenho que contemplá-lo, conhecê-lo. Porque assim, Ele vai moldando, sabe? Ele vai lixando, Ele vai lapidando, Ele vai polindo, Ele vai nos ensinando. Às vezes eu, né, eu creio que bastante, a gente gosta de ter pessoas como referência, né? Às vezes tem um professor, tem um pastor, tem um líder, e isso não é ruim, isso faz parte, é importante isso. Mas nós não podemos colocar essas pessoas no lugar de Jesus. Nós não podemos colocar ela no lugar, no trono do nosso coração, que deve estar sendo governado por quem? Por Jesus. Porque só Ele que vai aperfeiçoar essa fé. Só Ele que vai me dar a força que eu preciso. Porque assim, nós passamos por vários momentos, várias circunstâncias. Às vezes nós acordamos animados, top, o dia está maravilhoso, acaba o dia, nossa, que dia perfeito, glória a Deus. Aí chega no outro dia, a hora que você acorda, parece que é o pior dia da vida. E aí a gente já vai, ó como nós mesmos, né, já entregamos o nosso dia como vai ser ruim, como nós mesmos já dando as ferramentas. E aí, às vezes, fala assim, mas por que isso acontece? Parece, né, uma montanha russa. Às vezes está lá em cima, top, glória a Deus, de repente... Porque o nosso olhar está saindo de Jesus. Lembra da passagem de Pedro, quando ele caminha nas águas, né? Ele pede, Jesus fala assim, vem Pedro, então, você quer vir, vem. E ele caminha nas águas, ele está caminhando, de repente ele começa a afundar. Por quê? Porque ele olhou para a tempestade em volta. Porque ele tirou os olhos do foco, do principal. E aí ele começa a afundar. Em Hebreus aqui, essa carta vem para falar para aqueles cristãos e serve isso para nós hoje. Se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, se nós não estarmos presentes, nós vamos afundar. E não tem remédio, não tem consulta que vai resolver. Nós precisamos nos manter firmes, porque é por meio dele que a nossa fé começa, e é só ele que vai aperfeiçoar. E aí, seguindo, interessante que ele fala assim, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Cara, cá entre nós, a cruz, vocês acham que foi fácil? Foi molezinha assim, beleza, era Jesus. Mas vocês acham que foi molezinha, sem nenhum sofrimento, tranquilão, de boa? Cara, por mais de tudo que ele passou, que ele já sabia o que ia acontecer, por todo aquele caminho, ele não desistiu. E às vezes a gente, por uma dor de barriga, já quer chutar o balde e nada presta. Ou aquela pessoa não presta. A gente já amaldiçoa por pequenas coisas. Mas assim, e por que ele não desistiu? Olha lá, ele vem responder no próprio versículo. Pelo contrário,
por causa da alegria que foi prometida. Ele não deixou de que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, quem deu a promessa? O Pai. A alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Então ele sabia da promessa. Ele sabia o pós aquilo. Às vezes dias nossos vão ser difíceis, turbulentos, tá? Dias ruins, mas é porque nós estamos enxergando ali, aquele momento, nós precisamos enxergar o pós isso. Por que eu estou passando por essa provação? Mas não é porque, para que eu estou passando por isso? Qual é a hora que eu passar disso, a hora que eu sair dessa nuvem turbulenta, o que me espera? Jesus sabia o que esperava ele. Estar sentado à direita do trono de Deus. Apesar de todo sofrimento, ele não desistiu. Ele manteve ali posicionado, fixo, né? Porque ele sabia da promessa. E isso era a sua alegria, isso que alegrava o seu coração. Então era o que? Uma visão ampliada, uma visão além do que estava acontecendo. Isso é para nós. Essa promessa de estar aos céus, de estar com Deus, da terra prometida é para nós. Filipenses 1,6 vai falar assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando nós conseguimos olhar, ter uma visão além do que está acontecendo, nós ganhamos. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Aqui em Filipenses, olha lá, ele fala assim: estou convencido que aquele começou a boa obra. Qual é a diferença da boa obra e da obra boa? Alguém se arrisca a falar a diferença? Boa obra e obra boa. O bom vem primeiro. Aqui já é uma declaração que a obra é boa. Que a boa obra. Aqui eu não coloco, aqui, né? Quando nós trazemos isso para nós já declaramos que a obra é boa. Independente da circunstância, aquela obra é boa. É uma boa obra. Quando eu coloco assim, a obra é boa, assim, poxa, tem que fazer a obra, porque se for tudo bem, aí ela vai ser boa. A boa obra. Por isso que nós temos que ter uma visão, nós precisamos, isso, e eu vou falar para vocês, não é fácil. Nós precisamos trabalhar em nós, sempre ter uma visão do resultado. Porque às vezes é difícil a gente ter uma visão. A gente sempre quer o resultado perfeito, sempre quer ter a melhor, né? Vamos dizer assim, sempre quer que dê tudo certo. Só que muitas das vezes nós estamos de olho em não fazer errado. Quando a gente está de olho nas coisas em não fazer errado, por exemplo, o Pedro vem tocar aqui. Se ele fixar os olhos em o que ele não pode fazer errado, vai chegar um momento que ele vai travar. Estou dando um exemplo, isso vale para tudo. Nós precisamos fixar os nossos olhos no resultado, naquilo que está após a nuvem. Porque nós vamos declarar boa obra. Nós já vamos declarar que aquilo foi feito, que por mais das circunstâncias, aquilo foi bom, aquilo foi perfeito, aquilo foi conforme Deus quis. Porque aí nós vamos além.
porque aí nós não travamos, porque nós sempre vamos estar com a visão lá na frente. Por isso que é importante a nossa visão estar em Jesus, porque quando nós olhamos para Ele, independente do que aconteça, até chegarmos até a sua volta, nós estamos crendo lá, nós estamos com a visão lá. Isso nos leva adiante, isso nos dá força. E o que nos tira? Eu vou falar para você, o que hoje tem tirado o foco de vocês? Realmente, um filtro aí dentro de vocês. O que hoje tem tirado o foco? Eu vou chutar algumas coisas aqui que não acontecem com vocês. A preguiça. Não acontece, tenho certeza que ninguém tem preguiça. A procrastinação. Daqui a pouquinho eu faço. Já. Aquela sonequinha de 5 minutinhos. Que aí de repente você está dormindo, desligou o despertador e aí você acorda 5 minutos antes de trabalhar. Ou de ir para a escola. As distrações nos tiram do foco. Eu posso falar para vocês que aqui, nós estamos aqui e tem gente que está com a cabeça lá fora. Que hora que vai acabar? O que vai comer depois? Nós precisamos entrar num alinhamento. Nós precisamos entrar nesse alinhamento que é com Jesus. Manter o nosso alvo, é importante isso. Se não fosse importante, não estava escrito na Bíblia. Para nós conservarmos os nossos olhos fixos em Jesus. Que nós não desviamos nem para a direita nem para a esquerda. E às vezes nós vamos nos tornar pessoas ausentes, presentes. Desculpa, pessoas presente, ausente. O que é o presente quando a gente fala assim? Porque assim, acontece comigo. Às vezes eu estou lendo lá qualquer livro, qualquer coisa, de repente eu passei 3, 4 linhas e minha cabeça foi, mas deu uma volta que eu nem sei onde eu fui. E aí eu falo assim, nossa, o que eu li aqui? Isso remete porque a minha mente, o meu coração não estão conectados. Eu estou ali de corpo, presente, mas eu estou ausente da minha mente e do meu coração. Muitas das vezes nós viemos para o culto ou para qualquer lugar e nós estamos presentes, mas ausentes. De verdade, do que vale? Perca de tempo. Perdeu tempo. Saiu de casa e voltou pior do que veio. Ou voltou, pior assim, ou voltou mais fraco. Presente e ausente. Cuidado para não sermos presentes e ausentes. A nossa mente vai querer nos trair. O inimigo ele vai lançar setas que vai levar a nossa mente para fora. E vai tirar o nosso foco, vai tirar os nossos olhos fitos em Jesus. Nós não vamos conseguir conservar isso. Só que nesse momento é onde a gente deve acordar. Opa, volta. Concentração. O Caio, há um tempo atrás aqui, ele falou bastante daquele livro da pirâmide da disciplina, né? Da sabedoria. E realmente essa pirâmide, uma das questões mais distrações que a gente tem chama celular. Então se eu deixo ele aberto do meu lado na hora que eu estou lendo um livro, então
vai me distrair. Às vezes nós pedimos, quem assim falou assim, eu precisava de mais tempo, eu preciso de mais tempo, se o dia tivesse 30 horas, eu falo para você que com o mesmo pensamento não ia acontecer nada, você ia pedir 35, ou 40, ou 50, mas aí a gente quer ser maior do que Deus. Ele deu 24 horas pra gente. Ele deu 24 horas. A questão não é quanto tempo eu tenho, é a qualidade do tempo. Quantidade tem diferença em qualidade. Porque quando eu realmente, se eu estou ali, vou levantar, vou fazer meu devocional. Vou sentar lá, pegar minha Bíblia e eu vou fixar. Cara, se eu estiver com os olhos fixos, vai fluir. Pode ser que eu tenha 10 minutos, vai ser os melhores 10 minutos mais aproveitados. Eu estava presente. Eu estava ali, conectado com aquilo que eu estava fazendo. A maioria das vezes vou sentar, vou fazer meu devocional. Pega o celular, igual eu lembro que o Caio até falou para o celular aqui. Opa, aí o olho já... Não adianta falar que não, porque não é possível que é só comigo. Não é possível. Você já desconecta. Já desconectou, já perdeu o foco. Mas sabe qual que é quando nós conseguimos... Isso é um exercício, tá? Isso não é algo assim, é um exercício. Essa conexão, esse foco, essa atenção é um exercício, é prática. É só fazendo, é só você realmente exercitando que você vai conseguir essa concentração. Não tem para onde fugir. Jesus, né, quando ele veio, ele se tornou ali um presente, certo? Para os seus discípulos, para todos ali que estavam com ele. Porque ele estava ali, né, presente de corpo, de alma e espírito, estava ali completo. E aí todos ali estavam desfrutando. E aí chega um momento que ele se torna um ausente presente. Mas como assim um ausente presente? Por mais que ele não esteja aqui em uma forma humana, ele está presente aqui, ó. Todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz, nós precisamos deixar marcas. Né? Quem estava aqui no culto de homens, até o pastor falou sobre legado, sucessão, né? E o mais importante é mesmo que uma pessoa, vamos dizer assim, os pais às vezes vão lá, orientam vocês, educam, ensinam, né? Todo aquele trabalho, que ninguém dá trabalho aqui. Mas quando realmente você absorve isso e você deixa que isso entre no seu coração, todo ensinamento, a hora que você estiver na faculdade ou estiver na escola, aquele ensinamento se tornou um ausente presente. Porque por mais que seu pai não esteja ali, do seu lado, te cutucando fisicamente, mas ele está presente em você. E aquele ensinamento ficou enraizado. Quando nós conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, Ele está sempre presente.
sempre presente. E isso nós precisamos alimentar constantemente. Cara, às vezes me pega assim, poxa, porque realmente eu fico tão, às vezes, viajando, né? Tão, não consigo me concentrar, não consigo realmente reconhecer esse Jesus. Às vezes você tem uma reflexão que eu ouvi essa semana numa pregação. O cara falou assim, às vezes você vê umas pessoas que pula, que queima mais, você fala assim, aquela pessoa, às vezes você olha e fala assim, nossa, é tão extravagante, mas precisa disso também, tanto assim, será que é tudo isso mesmo? Né? Pra quê? Quer chamar atenção? E aí ele fala assim, cara, sabe quem que é aquela pessoa? Ele conta uma história que é uma mulher que ela tá num culto e a mulher tá na primeira fila e pula e festa e grita e glorifica, né, aquele momento. E aí as pessoas olharam, aí o cara cutucou o outro do lado e falou assim, cara, olha que maravilhoso ver o que ela tá fazendo, saber que ela foi liberta em 30 anos da prostituição. E aquilo me veio assim, falar assim, poxa, qual é o grau da minha intensidade que eu estou dando para Jesus em reconhecer o perdão que Ele deu pelos meus pecados? Será que eu estou realmente entendendo isso? Será que eu estou realmente entendendo o que foi a cruz? Realmente eu estou falando assim, poxa, eu sei o que é a cruz. Eu entendo. Eu sei que os meus pecados ali foram perdoados. Eu sei que quando eu realmente entreguei a minha vida para Jesus, Ele me salvou, os meus pecados foram perdoados e Ele tem uma vida para mim. Mas e aí eu chego e falo assim, e aí na hora às vezes do louvor ou da leitura, para levantar a mão, assim, cara, nós precisamos queimar de verdade, gente. Nós precisamos queimar. Os dias de hoje precisam de pessoas que estão realmente incendiando, pessoas que realmente cara, queima por onde vai e reflete essa luz de Jesus. Nós não podemos ser meia boca. De meia boca tem um monte aí. Nós não podemos ser mornos. Nós não podemos permitir que o inimigo use isso e nos tire os olhos de Jesus. Pois se Deus te deu um talento, um dom, cara, mergulha nisso. Sabe, tem gente às vezes tem um dom, tem um talento que está aí. Você sabe, e está aí querendo florescer, e a gente às vezes pelo receio ou a vergonha não desperta. Pedro falou, por que eles não despertam, né, esses dias? Cara, tá na hora de acordar, tá na hora de despertar. Sabe? Poxa, eu falo pra vocês, tem gente que às vezes toca, faz qualquer coisa, mas tá guardadinho lá em casa, de boa. Isso não é pra mim. Quem disse que não é pra você? Quem disse? Tem gente que tem dom de orar e não está aqui na quarta de guerra. Tem o dom de impor as mãos. Cara, nós precisamos queimar. Nós precisamos ser pessoas que não dá brecha. Porque senão os nossos olhos vão nos trair. Senão nós mesmos vamos nos trair. Senão nós mesmos vamos se afundar. Às vezes a gente acha que é, né, o inimigo que está lá e empurrando a gente assim. Às vezes não é nem ele, às vezes ele só lança
Ele só, não, só um. E aí eu mesmo me jogo. Cara, desperta. Desperta. Jesus tem algo para vocês e não é brincadeirinha, não é assim. Desperta porque Ele precisa. Ele precisa de você. E assim, Ele precisa porque Ele quer. Ele nos quer. Ou você acha que se Ele não quisesse a gente, já tinha dado um jeito em tudo isso aí? Nós precisamos queimar, gente. A gente queima aqui, a gente canta, a gente louva. Nós precisamos manter essa chama acesa. Nós precisamos manter as nossas lamparinas acesas. Eu não sei se Jesus vai voltar nessa geração. Não sei se é amanhã, né? Outro dia a gente falando, a gente não sabe o dia e a hora. A própria Bíblia fala, não sabe o dia e a hora. Mas se não for na minha, vamos dizer assim, na minha geração, mas eu preciso deixar isso aceso para os meus filhos. Ou para outras pessoas. Isso é uma necessidade. Isso é algo que nós precisamos transmitir. E você só transmite isso quando você está realmente com os olhos fitos em Jesus. Quanto mais a gente entende realmente o valor, eu vou falar para vocês, leve uma pergunta de reflexão. Uma pergunta para vocês, que aí vocês vão orar e o Espírito Santo vai falar com vocês. Realmente vou falar para mim, realmente, Gabriel, você entendeu o valor da cruz? Realmente você entendeu qual foi aquela atitude que Jesus tomou? Cara, é uma pergunta seríssima de reflexão. Porque não adianta nada. Eu vou falar para vocês, não adianta nada vocês saírem da casa de vocês, não adianta nada a gente vir aqui, vamos dizer assim, tudo maravilhoso, se você não sair daqui com ao menos uma coceirinha atrás da olheira e falar assim, rapaz, aquilo lá me pegou, hein? Cara, não dê brecha, velho. Hoje é tão grande a gama, é tão grande vamos dizer assim, a forma de buscar a Cristo. É tão fácil hoje, só que nós dificultamos tanto. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Esteja realmente presente ali. Se você veio para o culto, você dedicou esse tempo, você foi lá, era umas 3, 4 horas, falou assim, hoje tem culto, aí foi lá, tomou um banho. Eu espero, né, que pelo menos todo mundo tenha tomado um banho para mim. Tomou um banho. Vou lá. Veio aqui, vocês estão aqui. Pô, se você sai da sua casa, ainda mais num friozinho desse, gostosinho, você sai de lá para você vir aqui, cara, absorve o máximo que você puder. Absorve mas vou falar para você, pega tudo. Às vezes pode ser que um louvor vai ministrar o seu coração de uma forma que você vai sair daqui celebrando. Vamos compartilhar como são as pequenas coisas, tá? Né? Até no final de semana que a gente estava lá em Pompeia, né? Uma das ministrações ele comentou, é de pouquinho em pouquinho, então são pequenas coisas. Ele deu até uma ilustração em relação à musculação, à academia. Né? A pessoa não chega lá e puxa 100 quilos lá no aparelho. Ele vai do quê? Vai de 10, 15, 20, vai indo, né? Então, assim, são pequenas coisas. Então, às vezes, uma palavrinha lançada, se você tem um coração receptivo, se a tua terra está receptiva para receber essa semente, cara, pode dar um fruto do tamanho que assim, ó, que a gente nem imagina.
a ilustração mais, né, vamos dizer assim, mais simples, né? A palavra de Deus fala do grão de mostarda, né? Da sementinha lá. Cara, um negocinho desse tamanhozinho dá uma árvore. Acho que tem se eu não me engano, tem uma árvore, dessa de mostarda que tem acho 300 anos. Pois eu me informo mais certinho. Mas é por quê? Porque é aquela semente que deu um fruto, que foi a árvore. E daquela árvore foi gerando mais frutos, e mais frutos, e mais frutos. É isso que é estar no meio de Jesus. É isso que é estar com os olhos fitos em Jesus. Porque você é um fruto. De você vai sair mais 2, mais 3. Daqueles 2 vai sair mais 1. Daquele 1 vai sair mais outro. Cara, é um emaranhado que a gente nem imagina. Só que só é permitido e só acontece quando realmente eu estou com os meus olhos fitos em Jesus, porque eu confio na promessa que Ele tem, porque eu sei e eu acredito na vida eterna, e porque eu permito que Ele aperfeiçoe a minha fé. A necessidade que nós temos disso é muito grande. E vou falar para vocês, se não for diariamente, se não for de pequenos e pequenos, de manhã, cedo e vai o dia todo, não vai valer nada. Se você quer, vamos dizer assim, ganhar músculos, né? Ser um fortão aí de Jesus, né? Fortão do cabelão, igual na canção que Caliel escuta lá, é de pouquinho em pouquinho. Mas são pequenas coisas que eu vou absorvendo. Cara, isso aqui foi massa, isso aqui eu peguei, isso aqui, olha que legal. Isso aqui, ó, nossa, cara, eu preciso falar isso aqui para fulano. Nossa, cara, eu preciso orar por Beltrano. Uma das grandes coisas, já estou encerrando, tá, gente? Uma das grandes coisas que me pega, e eu tenho pedido para Deus mesmo, é ousadia. Ousadia. Porque às vezes o Espírito Santo fala comigo e eu sou teimoso, falando, nada a ver. O que isso tem a ver? Cara, sente lá, ora por fulano. Pra que ora pra ele? Nós precisamos estar atentos. Atentos. Saia da zona de conforto, tá? Saia da mornidão. Deixa essa procrastinação, essa preguicinha. Seja ativo. Jesus precisa o reino precisa de pessoas ativas. Ativas. Não quer dizer que nós vamos assim, todo mundo vai cantar, vai ser pastor. Não, eu preciso de pessoas ativas em Jesus. Porque a hora que Jesus falar assim, vai, eu estou pronto. Bora. Quando Jesus foi crucificado, havia 2 ladrões, certo? Lucas 22, 42 e 43. Então disse, um dos ladrões disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Qual que é a diferença dos 2 ladrões? Um olhou para Jesus. E é isso que nós precisamos. Esse olhar fixo. Esse olhar que não nos desvia. Esse olhar onde, cara, onde eu pisar vai ter espinho, vai ter pedra, vai estar quente, vai estar ruim, mas o meu olhar vai permanecer, porque eu sei que pós isso há algo maravilhoso. Pós isso, pós esse caminho de pedras, as ruas são de ouro. Olhos fixos em Jesus. Olhos fixos em Jesus. Conserve os olhos fixos em Jesus.
Há uma promessa de vida para nós e nós precisamos, mas é urgente, vamos dizer assim, como diz os antigos aí, né? Para ontem. Para ontem é agora, é para hoje, é agora, vai. É urgente se agarrar nessa verdade. 1 João 2, 24 e 25. Por isso, guardem no coração a mensagem que vocês ouviram. Qual a mensagem que eu ouvi hoje? Conserve os meus olhos fixos em Jesus. Desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Se você está aqui nessa noite, ou se você está aqui nessa vida simplesmente porque te colocaram no mundo, você está errado. Se você está aqui e não for para honrar o nome de Deus, está errado. Se você está aqui e você não almejar essa vida eterna, está errado. Os nossos olhos precisam ser além do que nós enxergamos, além daquilo que nós vivemos. Nós precisamos crer. Boa é a obra. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos nos conectar totalmente com o nosso corpo, mente, coração. Cara, fica alerta, fica atento às distrações. Tendo os olhos fitos, cravados em Jesus. Uma estaca, ela não se mexe. Por que ela está ali? Para marcar um ponto. Então ela é fixa. Ela é cravada ali onde ela está. Ela está junto ali, ela e a terra, para o quê? Para ter uma posição, ter marcada. Jesus quer que nós cravamos essa posição nele, que nós fixamos os nossos olhos nele. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É necessário a gente manter a nossa visão limpa. Fixe os olhos em Jesus. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Sem ele não funciona. Sua forcinha não vai rolar. Quem vai te dar a força, quem vai te alimentar, quem vai te aperfeiçoar, quem vai te fazer crescer, quem vai te fazer prosperar, somente Jesus, quando eu estou com os olhos fixos. Estou dirigindo, para encerrar, tá? Estou dirigindo. Estou aqui, ó, para-brisa, e aí eu tenho um retrovisor aqui, certo? Se eu pegar, estou dirigindo aqui e ficar assim, ó, olhando no retrovisor, o que vai acontecer? Eu vou bater. Às vezes, é necessário a gente dar aquela olhadinha no retrovisor para realmente reconhecer a cruz. Mas aonde Jesus quer que eu olhe? Para frente. Eu me esqueço, Ele esquece as coisas que nós fizemos de errado, Ele perdoa os nossos pecados, Ele limpa, Ele já fez isso para a cruz, então Ele fala para o quê? Olha para frente. Por isso que nós vamos conservar os nossos olhos fixos em Jesus. Eu não consigo caminhar olhando para trás assim. Eu preciso caminhar para frente, para o alvo. Por isso que é um alvo. Por isso que é um alvo. Vou pedir para amor, ajuda a Dani aqui. A Dani vai entregar, a Dani e a Bianca vai entregar um papelzinho para vocês. E
essa semana, sabe, é legal a gente estar realmente exercitando. Essa semana, a hora que você... Semana não, pode ser hoje, amanhã. A hora que você sentar para fazer o seu devocional, conecte-se totalmente aonde você está. Conecte-se totalmente com Jesus. Porque, cara, isso já aconteceu comigo várias vezes. E um versículo, quando eu fixo, Jesus fala comigo de uma forma tremenda. Vocês receberam aí um papelzinho? E aí, tem 2 versículos, que é um que a gente já comentou hoje. E aí esse do meio, essa imagem do meio aí, eu quis trazer para vocês como a necessidade de realmente fixar os olhos. Ô Enzo, põe uma imagem aí branca, tá? É o branca mesmo, tá lá. Pode ser que vocês já às vezes até fizeram isso aí, tá? Se vocês verem no meio da imagem, tem 4 pontinhos aí, não tem? Tem 4 pontinhos aí, não tem? No meio aí da... Dá um pra mim aqui, Dani, por favor. No meio da imagem aqui, ó, tem 4 pontinhos, certo? Fixa esses olhos nos 4 pontinhos, não muda, fixa, de verdade, não pisca, fixa, é rapidinho, mantenha os seus olhos aí, é isso que nós precisamos, hoje nós aprendemos, nós vamos aprender na prática, isso aqui é só uma simples tarefinha, fixa os olhos nesses 4 pontos. Agora que você fixou, olha para o telão branco e fica piscando os olhos. Vocês viram alguma coisa aí? Gente, isso aí não é só uma imagem para você lembrar a necessidade de fixar os olhos em Jesus. É só realmente uma imagem de você lembrar o quão maravilhoso é e Jesus está na nossa frente, pronto. Jesus quer que nós contemplamos Ele. Eu comentei nessa semana na quarta de guerra que essa contemplação é um conhecimento. Eu não consigo contemplar sem eu conhecer, sabe? Nós temos a palavra aqui que faz conhecê-lo diariamente, constantemente, todas as maravilhas, e eu creio que isso aqui ainda não está tudo que Ele fez. Eu creio que tem muita coisa ainda que a gente só vai descobrir a hora que a gente se encontrar com Ele. Só que nós precisamos realmente nos alimentar dela. Não existe um livro, quem veio na quarta de guerra vai ouvir de novo. Não existe um livro chamado Bianca. Como eu conheço a minha esposa? Quando eu convivendo com ela, aprendendo com ela. Eu só me torno íntimo quando eu contemplo, quando eu vivo, quando eu estou junto, dia a dia. E Jesus quer fazer isso com você nessa noite. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Dá um cutucão do lado e fala assim, ó. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Fala mais de uma vez. Nós precisamos, a nossa mente precisa enraizar. Por isso que é legal, eu gosto de estudar e
escrever, porque assim, mantenha os olhos fixos em Jesus. Isso precisa entrar como uma flecha. Se coloque de pé. Ah, Senhor, feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos, é você e Deus agora. É só você e Deus. É só você e Deus nesse momento. Presente, presente, esteja presente, presente agora, presente, presente com Ele. Esquece quem está do lado, esquece o que vai acontecer, esquece, não sei, o que estiver na sua cabeça, deixa para lá. Desconecte com Jesus. Desconecte com Jesus nesse momento. Comece a falar com Ele. Comece a apresentar. Nós fizemos aqui uma dinâmica de que nós apresentamos os nossos sonhos, né? Aquilo que nós quisermos realmente detalhar. É importante que você detalhe para Jesus. Por mais que Ele saiba, mas você detalha aquilo que está no seu coração. Se tem algo que tem tirado os seus olhos de Jesus, entregue para Ele agora. Mas Ele quer ouvir da sua boca, não sou eu. Conecte-se com Ele agora. Esse é o momento que nós temos. Nós temos o agora, o hoje. Conecte-se com Ele. Ele me chama.
Obrigado pela cruz. Obrigado pelo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Por mim, Jesus. Mesmo sem merecer, mas o Senhor fez isso por nós. Obrigado, obrigado. Visualize as ruas de ouro. Visualize aquilo que Jesus tem de melhor na sua vida. Fixe os seus olhos em Jesus. Conserve os seus olhos em Jesus. Porque é por meio dele que nós vamos alcançar a vida eterna. Oh Jesus, obrigado por essa noite, Deus, pelo que o Senhor fez. Nós saímos daqui se realmente conectados em Ti. Nós saímos realmente, Senhor, prontos, Pai, a ter uma qualidade de vida agora contigo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada vida aqui. Quem crê diz amém. Glória a Deus, dê um amém, um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Nós passamos um pouquinhozinho do horário. Aniversariante? Aniversariante. Aniversariantes. Aniversário. Quem fez aniversário essa semana aí ou semana passada? Maressa? Maressa. Eu lembro da Lohane. Alguém que está nos visitando também fez aniversário nessa semana ou semana passada. Nós gostaríamos de abençoar a sua vida. Não, vamos achar alguém, gente. Oral, o Senhor vai trazer uma pessoa aqui, para conhecer a palavra e ganhar a bênção ainda. Mas amém. Então tá. Glória a Deus, gente. Nós temos um recadinho, dois? Então vem aqui, amor. 2 recadinhos. Primeiro é que a nossa célula semana que vem vai ser aqui na igreja. E só venham se vocês estiverem preparados para competir. Fica a dica. Eu de vocês não perderia por nada. Então, já convida um amigo, já se prepara. Maressa, você está preparada? A Maressa nasceu preparada, né? A cara da Inayara já bolando os... Mas amém. Então, a nossa programação do próximo sábado, tá? É aqui na igreja, no mesmo horário. Vou dar em ordem cronológica, então, tá? Não,
O Felipe tem que dar esse aviso, não tem? O Felipe tem que dar esse aviso, não? O quando Ó, faz o amanhã, seu. pós-culto, R$ 7 a canjica. Comprou duas, ganha brinde, tá? R$ 7, comprou duas, ganha brinde, tá? Então amanhã, pós-cultinho, aquela canjica do PJ, tá? Pra ajudar pra gente, nossa caravana, pra gente ir pra Jesus Copa, tá? Ó, a gente Promoção. faz 2 por 7 e Ô, duas... ei, É 1 por 7, propaganda. 1 por 7 e 2 por 14. isso aí, Se promoção. chorar, é por 15. Ou se chorar, você leva por 15, É tá? assim, ó. Se você der R$20, vai voltar só 5. R$1, gente. Vocês não vão brincar, ficar de R$1, né? O real. Não, falar isso aqui nós é cancelado. Dois é brinde. Outra questão. Me ajuda aqui, amor. Dia 13 e 14 de julho. Julho, próximo mês. Nós teremos uma programação de férias. Essa programação não vai ser aqui. Essa programação vai ser na Fazenda Faixa Branca. Não, vixe. Todo mundo pede programação de férias e quando a gente fala fica assim, não dá não. Cancela tudo. Pode cancelar Expectativa tudo. sendo criada. Ó, 13 e 14 de julho é não o próximo final de semana, no outro. Tá? Então tá aí, não é assim. E Então, é porque como diz o Pablo, não fica panguando aí não fica dormindo aí não. a gente está avisando antes por quê, tá? Diferente do nosso acampamento de início de ano, do nosso retiro, nós não vamos divulgar nas redes sociais. O nosso intuito é o quê? É aproximar os que estão perto, para preparar para buscar os que estão longe. Tá? Então nós vamos anunciar para quem está aqui, semana que vem para quem está aqui, né? Então assim, e também pela questão de estratégia. Você que depende, não tem carro, depende de pai, mãe, colega para levar. Diferente do retiro, nós não temos transporte, tá? Por quê? Porque a gente não tem custo. Transporte gera custo, retiro é uma coisa totalmente diferente. Então, dessa vez, nós estamos fazendo mesmo para a gente se juntar, virar à noite, orar, amém? Fazer brincadeira e glória a Deus. Galera, 13 e 14 é um estilo acampamento, beleza? Barraquinha e tal, e aí desfrute o caminho lá. A gente vai soltar a inscrição. Vai soltar a inscrição semana que vem. Então fica esperto, não fica o que, amor? Panguando? Panguando, como diz o Não fica panguando, Fica dormindo aí não. porque a gente precisa organizar. Então a inscrição ela abre e ela encerra. Beleza? Então, o resto vocês desfrutem o caminho. Beleza, gente? Então tá. Eu ouvi um amém, gente. É uma programação de Amém! férias. Nós nunca tivemos uma programação de férias. Eu ouvi um glória a Deus. É isso? Então, beleza. Então, ó, vocês ficam atentos. Então, nós não temos, minha Bia falou, nós não temos transporte. Então, nós vamos usar o quê? Os pais, nós vamos se juntar para ir, mas assim, às vezes o pai leva, então pode levar mais 3, mais 4, enfim. Aí nós vamos se ajudar com isso, tá? E aí vai ser lá na fazenda, dia 13. Nós vamos fixar o horário ainda de saída, né? Dá para se encontrar aqui e sair todo mundo. Desfrute o caminho. São alguns detalhes que nós vamos falando. Mas o que eu falo para você? Dê o seu nome. A gente vai. Então, beleza. Nós vamos falar quem vai ficar responsável pela inscrição, beleza? É isso. Amém. Você tá com o microfone aí, filho? Canjica. É o culto. Amanhã às 7 horas é o culto. E pós-culto é canjica. E quarta-feira, quarta de guerra. Arru!
acha que o Felipe tem que ficar responsável pelos avisos, levanta a mão, gente. É unânime. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos aí, o Felipe vai orar para nós encerrar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigado por esse dia tão especial, Pai. Venha abençoar a vida de cada um que está aqui nesse culto, Pai. Aqueles que não puderam ouvir, Pai. Pai, obrigado por essa palavra tão especial, Senhor. Que a gente não só recebe ela aqui, Senhor. Que a gente pode levar para outras pessoas essa palavra, Senhor. Que muitos corações foram tocados, Senhor. Venha abençoando, Senhor. E guardando a vida de cada um que está indo embora hoje. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus.